Professor, aqui a gente tem alunos, acho que do primeiro ao sexto ano, assim, Tá. então, mas acho que a maioria é do primeiro ao quarto, assim, então, daí se eu puder interromper, assim, só para dar uma mediada, assim, só para tentar explicar alguma coisa, assim, bem, eu só vou deixar avisado isso, só para todo mundo conseguir entender, tá bom? Não, tranquilo, vamos fazendo um bate-papo e aí eu vou, se precisar, eu interrompo, não tem Tá bom, problema, entendeu? tá ótimo. Então vamos lá. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Tá. Então, assim, a cirurgia de captação de órgãos é uma cirurgia extremamente técnica e padronizada, né? A gente procura fazer sempre da mesma maneira, uma maneira que dá certo, que tem uma boa segurança, para que você consiga remover os órgãos da melhor maneira possível, porque existem alterações anatômicas, existem situações que não são iguais em todo paciente. Então, essa padronização ajuda para nós identificarmos eventuais padrões diferentes, anatômicos, né? E conseguir uma captação de sucesso para poder beneficiar o receptor e não deixar, né, de perder a oportunidade de um doador. Então, a doação de órgãos é extremamente importante. A gente vai falar mais sobre doador falecido, né, que é a maioria dos transplantes que a gente faz. É aquele doador que tem morte cerebral ou morte encefálica, como a gente chama, tá? Então, existe o doador vivo, que é aquele doador que doa uma parte do corpo, né? Você pode doar um rim, você pode doar uma parte do fígado, pode doar uma parte da medula, uma parte do pulmão, até uma parte do intestino você pode doar, né? Pela lei, você pode doar até um parente seu de quarto grau, né? E cônjuges, né? Quarto grau seria um tio, seria um parente de sangue, né? Não precisa ser filho, não precisa ser neto, pode ser alguém dentro da família. Quando é não parente, a gente precisa de uma autorização judicial, tá? Então, o juiz ele vai pegar os dados do potencial doador, os dados do receptor, vai conversar, vai ter algumas informações que a assistente social vai conseguir junto às famílias, às pessoas, e o juiz vai decidir se essa é uma doação altruísta ou se teria algum interesse financeiro, alguma outra justificativa, alguma outra motivação para que aquele doador faça essa doação. Então tem que ser uma coisa realmente totalmente altruísta, um vínculo afetivo. E o segundo tipo é o mais frequente, que é o doador falecido, que é aquele paciente que tem morte encefálica, na maioria das vezes, paciente que teve um problema grave no cérebro, como traumatismo craniano, ou um acidente vascular cerebral, né, vulgarmente chamado de derrame cerebral extenso, quando você tem uma lesão cerebral irreversível. Então, essa lesão irreversível, confirmada, a gente chama de morte encefálica, né? Então, ela é definida como a perda completa e irreversível das funções do encéfalo, né? E acaba perdendo totalmente a capacidade de comandar as atividades orgânicas. Só que antes disso, a gente precisa ter certeza, né, que esse paciente realmente tem uma lesão irreversível, que o cérebro, como vocês sabem, ele não regenera. Então, o Conselho Federal de Medicina, em 2000, ele já adotou um protocolo que a morte cerebral é igual à morte, né? Então, você não precisa manter o paciente com aparelhos se você tiver a confirmação que o cérebro morreu. Então, como que a gente faz essa confirmação? Um exame clínico neurológico, onde você testa os reflexos, né? Então, você vai fazer o teste da apneia. O que é isso?
o paciente simplesmente não tem nenhum movimento respiratório. Ele não faz nenhum drive, nenhuma movimentação para continuar respirando sozinho. Tem o reflexo oculomotor, que a gente joga um soro gelado no ouvido e o paciente mexe o olho no sentido contralateral. O teste da pupila, né? Muitas vezes a pupila fica miótica, você não tem reflexo palpebral. Toda vez que você chega perto de um paciente e aproxima o dedo da pálpebra, a pálpebra, por reflexo, ela fecha, né? Você perde esse reflexo. Então, tem uma série de reflexos e exames que o neurologista faz nesse momento, e aí, com essa suspeita pelo exame clínico, a gente vai fazer um exame confirmatório, que pode ser um eletroencefalograma, que é o mais comum, porque é o mais acessível, pode ser uma arteriografia, onde a gente vai jogar contraste, e o contraste não vai chegar no cérebro, mostrando que o cérebro está tão inchado e está tão comprometido que não tem mais fluxo cerebral, assim como o Doppler transcraniano, que é um ultrassom que a gente faz através da parede craniana, e aí você também vai perceber a ausência de fluxo sanguíneo no cérebro. Isso é patognomônico de que o cérebro não está funcionando. Desculpa interromper, professor. É que a gente teve aula ontem de MA, mas assim, se quiser passar por cima, assim, só para não ficar tão repetitivo. Pode falar. É que, desculpa, só para não ficar tão repetitivo para os alunos, é que a gente teve aula de morte encefálica ontem. Daí, Então vocês estão sabendo tudo, não preciso repetir, é isso? não precisa repetir. Então tá bom. Ótimo. Então a gente vai fazer o exame neurológico, né, os reflexos. Então a pupila, ela vai estar aí como vocês já aprenderam. E no exame neurológico a gente acaba fazendo um segundo exame, e esse segundo exame é feito 6 horas depois, e aí vai confirmar que realmente está em morte encefálica. Isso aqui vocês tiveram de quem pode ser um doador? Sim, a gente teve. Tá. Desculpa, eu vou pular isso daqui. Eu esqueci de mandar o cronograma, eu peço desculpa. Tá. Então aqui um coração, um pulmão, um pâncreas, o fígado, o rim. Vocês já estão habituados, né, a ver os órgãos na doação. Eu acho que essa parte é interessante, professor, que a técnica cirúrgica, assim, o pessoal não teve muito. Tá. Então, como eu falei, eu vou falar mais da técnica cirúrgica do fígado, tá? É uma questão aí que cada órgão vai ter a sua. Mas o que a gente faz? A gente vai captar os órgãos numa sequência lógica. Então, depois da perfusão, a gente vai retirar o coração e depois o pulmão, depois o fígado, o pâncreas, o delgado, aí a gente tira os rins, enxertos vasculares, né, artéria e veia, principalmente as ilíacas, interna e externa, e depois vamos tirar os tecidos, a córnea, a pele e até a medula pode ser retirada. Então, todo esse sistema de captação e transplante, ele tem uma regulamentação federal, né? O Sistema Nacional de Transplante é o responsável por esse controle e monitoramento do processo de doação, assim como ele tem o objetivo de desenvolver esse processo, né? E fazer com que essa distribuição seja o melhor possível, tá? Aqui, só para você ter uma ideia, todas essas doenças você pode acabar precisando fazer o transplante de fígado, tá? Então, hoje o transplante de fígado ele é utilizado para o tratamento de diversas doenças. E o doador, ele obviamente vai precisar ser preparado, né? Então, o doador, confirmada a morte encefálica, o que acontece? A equipe vai falar com a família. Vocês tiveram essa abordagem já?
Da preparação do doador, não, pode Mas continuar. de falar com a família. Um pouco, a gente teve um pouco. Tá, porque o que acontece? Existem um serviço que é responsável por uma região que chama Central Nacional, Central Regional de Doação, ou a gente chama comumente de OPO, Organização de Procura de Órgãos. Então, é uma equipe de enfermagem que tem uma coordenação, pode até ser uma coordenação médica, mas que que não pode ter vínculo com a equipe transplantadora. Então, por exemplo, eu sou transplantador, eu não posso fazer parte da equipe da organização de procura de órgãos, né? Então, essa equipe é especializada em dar má notícia e conversar com a família. Então, eles vão abordar a família quando já tiver o diagnóstico. Boa noite, professor André. Acho que a chamada do professor caiu. A gente vai ver com ele aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Só para saber se foi a... Ah, tá. Foi só a chamada dele. Oi, o professor está voltando. Já. Pessoal, só para avisar, então, eu vou passar os formulários de presença ao final de cada aula, tá? A gente tem 2 aulas hoje. Nesse meio tempo, se vocês tiverem alguma pergunta em relação à liga, em relação à prova, podem fazer aí. O professor já está voltando. As vagas disponíveis são, a princípio, 6 vagas para
Escola Paulista de Medicina, 6 vagas para enfermagem e 4 vagas como observador para alunos do campus Unifesp, do campus São Paulo, ou alunos externos dos cursos de medicina e enfermagem. Tá? A gente vai divulgando também no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada na página ali, vai esclarecer um pouquinho. Não, a prova não vai ter entrevista. Depois a gente pode falar um pouquinho mais da prova. Como é que vai ser o esquema, tá? Acho que vão ser 20 perguntas objetivas. Acho que uma ou duas escritas. Mas são escritas curtas, né? Acho que... vai ser com conteúdo do CI, sim. Gente, a prova é baseada no conteúdo do CI, não vai perguntar qual técnica operatória, nem nada do tipo. São assuntos mais básicos, legislação, etapas, mas nesse sentido. Então, e ela na sua maior parte alternativa, algumas dissertativas também não são longas. Então, vai ter um resuminho das aulas escrito. O André tinha falado. A Fernanda perguntou também das perguntas. A gente vai deixar para o final, tá? Porque o professor não consegue ver os estudantes, ele não vai perceber que alguém querendo fazer pergunta, então fica melhor para o final. A gente também tem o horário com o Dr. Rodrigo Bronze, também a gente tem que tentar cumprir o horário com ele, que ele precisa sair depois do CI. Professor André, tudo bem? Pode compartilhar aí, se conseguir já tá tudo certo. Pode continuar. Vamos ao que interessa, então. Tudo bem? Está vendo a tela? Sim, estamos vendo, professor. Sim. Bom, então, o doador, ele precisa ser anestesiado, a gente precisa manter ele hemodinamicamente. A hora que morre o cérebro, existem uma série de repercussões hemodinâmicas. Existe uma coisa chamada diabetes insípidos, que é a perda da capacidade de retenção da urina, retenção do sódio, que a gente não produz mais hormônio antidiurético, e aí acaba tendo uma urina super clara, que a gente chama de água de rocha, né? Parece que ele está urinando água, e aí ele acaba desidratando muito e ficando ainda mais instável, além da perda do tônus vascular. Então, é um paciente que precisa de droga vasoativa, precisa de reposição de volume, e quando você vai operar ele para retirar os órgãos, ele precisa, sim, ter o cuidado anestésico, ter a oxigenação bem feita, hemodinâmica controlada, monitorização cardiovascular, curarização, que é o que toda cirurgia que a gente faz precisa ter. O paciente precisa estar relaxado, a musculatura, para a gente conseguir acessar a parede abdominal e mobilizar os órgãos, né? Muitas vezes o antibiótico ele já está tomando, porque está internado ou entubado já há uns dias, né? Se não, você faz o antibiótico profilático, e a gente já dá corticoide, metilprednisolona 1 grama, para já diminuir a resposta inflamatória e imunológica desse doador. Então, aqui, a cirurgia de doação, nós fazemos uma incisão desde a fúrcula até a pube, tá? Então, uma incisão fúrculo-púbica, abrindo o tórax, aqui afastado por um finoqueto, e a cavidade abdominal
afastada por um grande doyen, desculpa, por um grande gossê, tá? Então, dessa maneira, a gente vai fazer o quê? A inspeção da cavidade. Então, embora a gente tenha a informação, muitas vezes a gente se surpreende. Por exemplo, eu já abri um doador que tinha cirrose hepática, né? Então, tem que ver bem o fígado, ver se não tem fibrose, se não tem nenhum nódulo no fígado, nenhum hemangioma, nada que impossibilite o transplante. Hoje em dia é muito comum ter gordura no fígado, né? Então, esteatose é uma coisa muito comum. Então, a gente acaba fazendo essa inspeção também da parte oncológica, ver se não tem nenhum tumor na cavidade, tumor no intestino grosso, tumor no rim, isso tudo pode acontecer, né? Então, essa inspeção da cavidade é importantíssima. E a parte do tórax normalmente é mais tranquila, mas os colegas do coração e pulmão também fazem a inspeção desses órgãos para ver se eles são bons para transplante. Nesse inventário da cavidade, a gente notifica a central de transplante se os órgãos têm bom aspecto ou não, e a partir daí a gente começa a captação propriamente dita. Então, da parte do fígado, a gente vai fazer o quê? Vai dissecar os ligamentos, né? O ligamento redondo, o falciforme, que está junto do redondo, o triangular ali no lobo esquerdo, né? E o hepatogástrico, né? Identificando, conseguindo enxergar bem o hilo hepático. Aí a gente vai palpar o hiato de Winslow, que nada mais é do que a parte posterior do hilo hepático, para a gente ver se tem alguma palpação vascular atrás da veia porta. Essa é uma das situações anatômicas que eu falei para vocês, que pode acontecer em 15% dos pacientes, que é a artéria hepática direita vir da artéria mesentérica superior, que é uma situação diferente. Normalmente, a artéria hepática ela vem do tronco celíaco e aí se divide em artéria hepática direita e esquerda. Esse é o que acontece em mais de 80% das vezes. Mas se você tiver essa artéria que vem lá de baixo, você tem que tomar cuidado para quando for seccionar a artéria, não seccionar a artéria num lugar em que ela não possa ser utilizada. Então, a gente tem que seccionar a artéria lá embaixo, perto da aorta. E, em seguida, a gente faz essas manobras, que chama Cattell e Cocker. A manobra de Cattell nada mais é do que mobilizar todo o cólon, trazer o cólon para o andar superior. Então, a gente solta o seco, vem soltando o cólon ascendente e vem trazendo isso para poder acessar a aorta e a cava aqui atrás no retroperitônio. E a manobra de Cocker é quando a gente solta o duodeno, vem trazendo o duodeno medialmente para expor a veia cava e as veias renais ali atrás do duodeno. Então, aqui é um aspecto de um fígado que vai ser utilizado para transplante. Então, é um fígado homogêneo. Ele não tem uma perfusão muito bonita, mas não aparece nenhuma anomalia, não tem esteatose. Então, parece um fígado bom para transplante. Aqui, a abordagem retroperitoneal, a gente está levantando o estômago e olhando para o pâncreas, né? Então, a gente vai identificar um pâncreas de bom aspecto, ele não tem muita gordura, ele não tem fibrose, é molinho. Então, é um pâncreas bom para transplante também. Em seguida, a gente vai preparar para o manejo vascular do enxerto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dissecar e reparar a artéria mesentérica superior e vamos dissecar e ligar a mesentérica inferior. Então, aqui a gente vai ligar a mesentérica inferior, por quê? Porque a mesentérica inferior ela vai irrigar o cólon esquerdo. A gente não usa o cólon esquerdo no transplante. E aí, fazendo isso, a gente vai ter mais acesso à aorta, que está aqui embaixo, que é onde a gente vai passar a cânula, e com isso a gente vai trocar o sangue pela solução de preservação. Então, em seguida, a gente vai isolar
Agora, a veia mesentérica, antes foi a artéria, agora é a veia. Né? A gente pode isolar a veia superior, né, perto do ângulo de trás, ou a gente pode seccionar, dissecar a inferior, que é mais embaixo, perto do cólon esquerdo. Em seguida, a gente vai isolar a aorta e reparar ela com uma fita cardíaca. Então, essa imagem aqui é um mixter passando por trás da aorta, né? Então, lembrar da aorta, a principal artéria nossa, está levando o sangue da cavidade abdominal aqui para as pernas, para o quadril. Então, logo embaixo dessa fita cardíaca, a aorta vai bifurcar nas ilíacas, né? Esquerda e direita, depois interna e externa, e com isso vai irrigar todos os órgãos do quadril para baixo. Em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai heparinizar o paciente, né? Então, antes de fazer qualquer cateterização, a gente tem que fazer a heparina, né? Na dose de 400 unidades por quilo, o que, na verdade, um frasquinho desse com 5 ml é mais que o suficiente para atingir essa dose, mesmo em paciente grande. Então, a gente usa um frasco de heparina antes de fazer a cateterização e a ligadura desses vasos para fazer a infusão da solução. E antes de também perfundir, a gente vai abrir aqui o colédoco. Então, aqui, nesse mixer, está dissecado o colédoco perto do duodeno, que é a via biliar principal, e nós vamos seccionar o colédoco e lavar a vesícula, porque não pode ter bile no fígado, nessa parte das vias biliares, porque senão ela acaba precipitando e atrapalhando depois a drenagem biliar. Esses tempos são importantes fazer antes de fazer a troca do sangue pela solução de preservação. Então, aqui, o colega da enfermagem, muitas vezes o colega da OPO, né, ele coloca as soluções de preservação, que tem que estar geladas, né? A gente pode usar a solução Custodiol, IGL, HTK, Wisconsin. Hoje em dia tem várias soluções que podem ser usadas. Então, a gente vai perfundir como? A gente vai passar uma cânula, essa cânula aqui está na veia mesentérica superior, e a gente direciona ela para a veia porta, então ela vai subir aqui até a veia porta. Lembrar que a veia porta é formada pela união da veia mesentérica superior e da veia esplênica, tá? E aqui embaixo a gente vai canular a aorta, então a gente vai passar uma cânula na aorta logo acima das ilíacas, a gente vai amarrar a ilíaca distal e vamos passar uma cânula na aorta proximal. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês isso daí. Em seguida, a gente vai clampear a aorta, né, abaixo aqui no tórax. Então, essa pinça aqui é o clamp que está clampeando a aorta. Logo depois do coração, tem a crosta da aorta, né? A hora que ela começa a descer, vai passar pelo hiato aórtico aqui no diafragma, a gente disseca ela aqui e coloca esse clamp. Dessa maneira, a gente interrompe o fluxo do coração para lá, e aí a gente corta a veia cava um pouquinho antes dela chegar no coração. Se vai ter doação de coração, você tem que ter muito cuidado para não lesar o átrio, né? O átrio direito está logo aqui. Então, tem que tomar cuidado, seccionar a veia cava logo acima do diafragma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a perfusão com aquela solução através dessas duas cânulas, né? Então, essa cânula está com sangue, né? Por causa que refluiu. A hora que a gente abre a solução, o fluxo do líquido começa, dessa vez, diferente, né? Na aorta, normalmente o sangue vai para baixo. Aqui a solução vai no outro sentido da aorta para os órgãos, e aí a gente vai acabar aspirando aqui o sangue, né, nesse corte da veia cava. Então a gente vai estar trocando o sangue pela solução de preservação. E aqui a gente vai, ao mesmo tempo que começa a preservação, a gente joga esse gelo moído, que é soro fisiológico que a gente quebra na hora da cirurgia, fica com esse aspecto de raspadinha aqui,
para a gente ir resfriando a cavidade. O ideal é que os órgãos fiquem em torno de 3 a 4 graus, tá? Então, aqui é exatamente o que a gente fez, tá? E com isso a gente lava, tira todo o sangue e os órgãos vão ficar só com a solução. Em seguida, a gente tira esse excesso de gelo e começa o que a gente chama de dissecção a frio, que é a remoção dos órgãos já com a solução de preservação. Aqui já não sangra, porque o sangue já não tem mais, tem só solução. Então a gente começa dissecando a artéria gastroduodenal, que é uma artéria grande que está do lado da via biliar, e a partir dela a gente vai dissecando, encontrando com o tronco celíaco, né? Então ela vai chegar na hepática, e aí da hepática a gente vai descer mais um pouco, encontrar com a artéria esplênica e a gástrica esquerda, que formam o tronco celíaco, tá? Então dessa maneira a gente tem a artéria hepática isolada, né? Então, a gente está tracionando a gastroduodenal, e aí a gente consegue ir atrás e vai dissecando, né, a esplênica e a gástrica esquerda, tá? Então, a gente tem um tronco celíaco na mão, é importante para que a gente não lese a artéria hepática, que é o que a gente vai usar no transplante hepático. Em seguida, a gente vai seccionar a veia porta e a veia cava, né? O fígado ele vai ser retirado junto com a veia cava. A gente não tira a veia cava do fígado, como a gente faz na cirurgia do receptor. Quem já entrou no transplante viu o tempo longo que é a remoção do fígado de cima da veia cava, né? Do fígado doente, que é a manobra de piggyback, que chama, né? Na doação, a gente traz a cava junto, não precisa tirar. E quando a gente vai implantar o fígado novo, também não precisa tirar, né? O paciente fica com 2 cavas, né? A cava dele mesmo e esse segmentozinho de cava retrohepática, né? Junto com o enxerto. Então, a gente termina de seccionar os outros ligamentos e retira o fígado. Aqui é a dissecção da veia porta antes de cortá-la, né? Então, a gente disseca. Se você tem doação de pâncreas, você tem que deixar pelo menos 1,5 centímetro da veia porta para o pâncreas, né? E normalmente tem veia porta suficiente para o fígado e para o pâncreas. Para armazenar, a gente vai colocar em 3 sacos, mas numa sequência lógica. Então, no primeiro saco, a gente põe o fígado retirado e faz a perfusão novamente com mais 1 litro de solução. Então, aqui ó, tem um catéter, a gente vai perfundir 500 ml na veia porta, tá? Então, aqui, esse saco já está dentro de um outro saco que tem gelo no outro saco. A gente evita de deixar gelo em contato com o órgão, para não trazer congelamento, mas aí a gente vai jogar essa solução de novo, e a solução vai acabar ficando aqui nesse saco. Então, 500 ml na veia porta, 300 ml na artéria e 200 ml na via biliar. Dessa maneira, fica bem lavado, não tem problema de perfusão depois. E aí, então, o segundo saco tem o gelo, né? Um pouquinho de soro congelado. E aqui alguns fígados que foram usados para transplante, fígados aspecto um pouco diferente, mas todos bons para transplante. Não tem fibrose, não tem sinais de isquemia, não tem ceatose, então fígados que dá para usar. Em seguida a gente vai retirar os enxertos vasculares, né? Então você pode tirar o tronco braquiocefálico, que muitas vezes a gente tira se o paciente tem muita doença ateromatosa, né? Hoje em dia você pode usar doador que tem mais idade, né? A idade não é uma contraindicação à doação de órgãos, mas eventualmente esse doador pode ter algum problema de placa de aterose, uma arteriosclerose mais avançada, e aí você tira o tronco braquiocefálico, porque algumas vezes a artéria ilíaca não tem um bom aspecto. Mas aqui, na maioria das vezes, a gente consegue tirar. Então, aqui é a ilíaca comum, a ilíaca direita, a ilíaca esquerda, né, a ilíaca comum e a ilíaca interna e a ilíaca externa. E da mesma maneira, a veia ilíaca interna e externa,
né? E aí a gente tem enxerto para usar no pâncreas, como vocês já viram, né? Que usa enxerto no pâncreas, ou eventualmente no transplante de fígado também, se você tiver uma trombose de porta, ou se você tiver uma doença, uma arteriosclerose da artéria do receptor, você também pode puxar um enxerto da aorta, levando esse enxerto vascular lá para cima, para o fígado, para revascularizar a parte arterial. São sempre situações que trazem uma dificuldade técnica, mas fazem parte da rotina do transplante, então é importante levar enxerto vascular. Aqui, a possibilidade da gente usar a máquina de preservação. Então, quando vocês forem transplantadores, provavelmente essa máquina vai estar em uso nos serviços do Brasil também. Ela já é utilizada nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, você coloca o fígado aqui nesse recipiente grande, e aí coloca as cânulas na veia porta, na artéria, e a máquina vai perfundindo com sangue mesmo, mantendo a temperatura do fígado, em torno de 37 graus, e aqui você tem todos os controles de oxigenação, lactato, TGO, TGP, sódio e potássio, você vai controlando isso, e hoje em dia essa máquina é utilizada até para melhorar os órgãos, né? Então você testa a qualidade do órgão, assim como você pode melhorar, né, até com medicação, para poder utilizar o fígado de uma maneira melhor. Aqui é uma captação de órgãos de um animal que a gente fez como modelo experimental para o transplante multivisceral lá no Einstein, né? Então, esse foi o meu pós-doutorado. E aqui exemplifica bem essa parte da canulação que eu comentei para vocês. Então, aqui a cirurgia do porquinho, então, monitorado, asepsia, antisepsia. A gente no porquinho não abre o tórax de cara, porque senão ele instabiliza. Então a gente começa abrindo o abdômen, faz uma incisão bem grande. A cava do porquinho ela é interna, então não dá para tirar muito o fígado da cava, mas isso também não é problema. A gente começa isolando aqui o íleo terminal, porque eu quero tirar o cólon, porque o cólon do porquinho é muito grande, então ele atrapalharia na retirada dos órgãos. Então a gente resseca o cólon, aí estou ligando o mesocólon, né? Liguei o íleo terminal, agora estou ligando os vasos do mesocólon. Aqui a artéria cólica, então faz a ligadura bem feitinha. Em seguida a gente vai ligar a veia e depois liga a parte do reto, né, do cólon distal, e retira todo o cólon, que é muito grande no porquinho, ele iria atrapalhar. Então, a gente já tem uma boa exposição da veia cava, veia renal esquerda, artéria mesentérica, já disseca a veia cava acima das renais, embaixo do fígado, deixa lá reparado. Em seguida, a gente vai dissecar a aorta, né, também infrarrenal. Aqui a gente acaba ligando as artérias renais, porque a gente não vai usar o rim. Como o porquinho é menorzinho, facilita sem tirar a artéria renal da frente. Ali a gente soltou um pouquinho da veia cava perto do diafragma. Em seguida a gente libera a artéria renal para conseguir acessar bem a aorta. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente liga a artéria renal. A gente não vai usar o rim no enxerto multivisceral, a gente só vai usar a partir do trato digestivo. Então, embaixo a gente liga a aorta, como eu falei para vocês, e em seguida vamos canular. A gente segura com a mão, né? Então, aqui eu vou mostrar o ponto que a gente segura com a mão. Essa parte aqui é importante, que é uma parte relativamente crítica da situação, né? Então, aqui a gente está ligando a aorta distalmente, né? Aqui embaixo já começam a bifurcação, né? Então, vem as ilíacas. Então, a gente ganha bastante a aorta, liga ela bem aqui embaixo. E aí, em seguida, a gente vai segurar com o dedo aqui com as mãos. E com isso, a gente consegue canular sem perder o sangue, né? Porque o coração ainda está batendo. Então, o fluxo da aorta é gigante. Então, tem que ter muito cuidado nessa canulação.
Então, aqui ligou, estou segurando a aorta com a mão, com a outra mão eu vou passar a cânula, e aí eu amarro bem a cânula, fixo bem ela, para ela não soltar e não perder sangue. Em seguida, eu já disseco a aorta no tórax. Tá? Aqui eu já abri o tórax, né? Por conta de se estabilizar, eu já estou com a artéria canulada. Aí eu abro a veia cava e vou exsanguinar o animal e já estou colocando gelo e já começou a correr a solução de preservação lá na aorta. No porquinho, a gente não precisa fazer na veia porta. A gente faz só na aorta. A hora que passa pelo intestino, já cai na veia porta também, então é suficiente fazer só na aorta, tá? Então aqui o gelo, eu ligo a veia cava lá embaixo para não perder o sangue, para deixar todo o sangue da veia cava escoar, né, para não entrar o sangue das pernas na veia cava. E aí você já vê como o aspecto do intestino está bem branquinho. Em seguida eu já vou mobilizando, seccionando as estruturas para retirar o enxerto multivisceral, que vai estar todos os órgãos. Aqui eu estou ligando o esôfago, isso no ser humano a gente faz com grampeador, todas essas ligaduras de intestino, esôfago, a gente faz com grampeador, porque aí não contamina, né? Ele grampeia e já corta, então fica de uma maneira bem interessante. Mas, obviamente, no animal a gente não vai ter o recurso toda hora de usar um grampeador. Aí eu secciono a aorta, que no enxerto multivisceral eu vou tirar a aorta inteirinha, eu vou dissecar a aorta desde lá de baixo e vou trazendo a aorta, aí eu secciono a veia cava, e agora eu vou trazer toda a aorta, soltando as lombares, para utilizar o enxerto da aorta no transplante multivisceral. Depois a gente pode falar uma aula sobre o transplante multivisceral. Então aqui eu termino de soltar os ligamentos, já está com os vasos todos liberados. Como eu soltei toda a aorta, eu não tenho aquela liberação do tronco celíaco, como eu mostrei para vocês. Entendeu? Eu nem mexi no tronco celíaco, ele está íntegro, né, porque está junto da aorta. Aí eu retirei tudo, tá? Então, dessa maneira, saiu fígado, estômago, duodeno, pâncreas e delgado. Tá? De novo, a gente vai na bandeja, aí a gente prepara, eu vou ligar todos os vasinhos das lombares e já vou também perfundindo, né, o enxerto com as soluções de preservação na bandeja, como a gente faz com todos os órgãos. Em seguida, eu estou tirando o baço, né? O enxerto multivisceral, você até pode pôr o baço, mas desse experimental a gente não tinha por que deixar o baço. A gente estava fazendo exatamente o treinamento da sequência técnica para fazer o multivisceral em ser humano. E aí, em seguida, a gente vai ligar todas as lombares da aorta, fazer a ligadura de todos esses vasinhos. Vocês veem que aqui no multivisceral a gente acabou deixando um pouquinho de gelo na cavidade, né? Como tem muitos órgãos, senão ele não resfria adequadamente. Mas tem que deixar isso de uma maneira bem atenta para não levar congelamento. Então a aorta preparada, aí a gente adequa ela para usar ela na revascularização do receptor. Tá? A gente faz uma sutura da aorta distal para ficar só com a saída dos ósseos da mesentérica e do tronco celíaco. E aqui a gente retira uma parte do delgado, porque senão fica muito tecido, o porquinho não aguenta a reperfusão. Né? Vocês devem ter ouvido falar de síndrome isquemia reperfusão. Tá? Então, tem uns vídeos no YouTube que dão mais detalhes sobre isso. Se quiserem dar um print aí e guardar essa conexão, esse link. Tá. Obrigado, professor, pela aula. Foi bem legal. A gente está mandando o formulário de presença aqui no chat e se tiverem alguma pergunta para o professor, podem abrir o microfone ou mandarem aqui no chat. Abri o chat aqui.
troca do sangue pela solução de preservação. Então tá. É assim. Os órgãos, eles não podem ficar na temperatura habitual. A gente tem que abaixar a temperatura dos órgãos para diminuir o metabolismo celular, para que eles possam tolerar de ficar sem sangue durante algumas horas. O coração só pode 6 horas, o fígado até 12. Mas a gente, na solução de preservação, que tem várias características para ajudar o órgão a se preservar, né? Tem substâncias osmóticas, tem substância energética, né? Então, se você pegar para analisar uma solução de preservação, cada item lá tem a sua função, tá? Mas o contexto é proteger as células para que elas não entrem em apoptose e você não perca o órgão. E precisa, então, fazer essa transição. Trocar o sangue pela solução. Então, a gente faz um fluxo, que é um fluxo contrário do fluxo de sangue habitual, principalmente na aorta. Então, a hora que a gente põe aquela cânula na aorta, a gente vai interromper o fluxo sanguíneo em algum momento e a solução ela vai sair de um frasco que está gelado e vai entrar como você dá um soro no paciente. Ele vai entrar naquela cânula e aquela cânula vai jogar a solução de preservação nesses órgãos. E a hora que eu secciono a veia cava ali em cima, eu começo a sangrar o paciente. Então é diferente de tudo que um cirurgião aprendeu, né? Controlar sangramento, né? Não deixar sangrar. Mas na captação de órgão, o doador já está morto. Então, a gente precisa utilizar os órgãos da melhor maneira. Então, a gente joga a solução por um lado e retira o sangue pelo outro, tá? Essa é a dinâmica de você trocar o sangue dele. E aí você, para resfriar os órgãos, você joga aquele gelo na cavidade. Não basta a solução estar gelada. O gelo, ele ajuda a chegar na temperatura o quanto antes para preservar os órgãos na temperatura ideal. Não sei se eu consegui explicar, Sabrina, mas é basicamente isso. Não, essa máquina ainda não tem no Brasil, eu não conheço nenhum serviço que está usando a Organox, né? Tem alguns estudos aí que eles estão querendo fazer para trazer essa máquina para o Brasil. Ela ainda tem um alto custo, né? E o ganho hoje consagrado da máquina é exatamente nesses fígados borderline, esses fígados limites, que a gente não sabe se o fígado vai ser bom. Como a gente precisa de doador no Brasil, a gente faz um pouquinho mais da metade dos transplantes que precisaria fazer, 30% dos pacientes morrem esperando por um órgão, a gente acaba usando o fígado de critério estendido, que a gente chama, que são fígados com alguma esteatose, fígado de um paciente que teve uma parada cardíaca, fígado de um paciente que tem um pouco mais de idade, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho mais complacente na tentativa de não perder órgão, mas sempre com muita responsabilidade, né? É bem complicado esse negócio de fígado limite. Então, qual é a vantagem? Você colocar esse fígado na máquina e aí, através daqueles exames, daquelas análises laboratoriais que a própria máquina já vai trazendo de uma maneira dinâmica, você vai vendo se o lactato é alto, se a bilirrubina é alta, se esse fígado realmente está perfundindo bem, né? Então, é uma máquina que ajuda muito nessa seleção de alguns fígados. Ela não tem diferença de um fígado bom que você coloca num prazo de 8 a 10 horas, né, sem usar a máquina, né? O resultado é o mesmo. Então, é importante salientar isso, né? Mas seria bom o Brasil ter essa máquina o quanto antes. Eu acho que a Fernanda tinha levantado a mão primeiro. Fernanda, você quer falar? Sim, eu prefiro falar. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Imagina. Eu tive experiência na vida já como auxiliar de enfermagem de trabalhar com transplante de fígado, então... Que legal.
Me fez relembrar, porque eu tô fora da área já há um tempo, mas me fez relembrar essa época lá na Santa Casa e realmente mesmo sendo a parte assistencial, é muito, muito legal, porque a gente ficava com pós imediato, então ainda era muito preocupante a fase inicial de rejeição, enfim, mas aí vendo você falar me fez lembrar e é muito, muito bacana essa área de transplante, assim, Que era seu para chefe lá, atuar. o Reginaldo ou o Vangles? Ah, o Dr. Vangs, e quem ficava diretamente com a gente era o Dr. Paulo. Eu tô tentando lembrar o sobrenome dele, acho que era Paulo Vieira. Paulo Massarolo? É, o Massarolo. Ai, sou apaixonada por ele. Deus, eu sou muito, muito apaixonada por esse doutor, meu Deus. Aprendi muito com ele, extremamente professor, assim, né? Ele esteve Enfim. com a gente semana passada, na tese da Bárbara. Ah, eu acredito. Saudades, É. saudades. A doutora Adriana Sim, a Adriana. Ezuolo também. É, muito ótima também. Foi muito bom. Foram profissionais excelentes, assim, para Show. trabalhar na equipe. Legal. Mas, enfim, a minha dúvida, até peço desculpa pela ignorância, porque eu tô aqui, meu Deus, pergunto ou não pergunto, mas enfim, Não, é pergunta. uma pergunta. Eu tô aqui pensando, relembrando minhas aulas de anatomia, eu falei, meu Deus, será que pode ser perguntado ou não? Mas um fígado, quando faz o transplante, ele só é o fígado, não tem a parte da vesícula ou vai junto com a vesícula? Eu fiquei meio. Eu perdi o time aí eu falei, será que eu estou Não, raciocinando ótima certo? pergunta, porque eu Porque acabei. a gente vincula uma coisa com a outra, e aí, assim, uma pessoa que fez retirada de vesícula poderia ser um doador? E por isso que eu fiquei nessa dúvida Sim. anatômica aí. E eu até fiquei com Excelente vergonha de pergunta. perguntar, porque eu falei, será que eu vou falar bobeira? Mas enfim, pode ser um indicativo de não compatibilidade de doação ou não tem nada a ver. Eu falei, ai meu Deus, enfim, doutor, é isso. É a pergunta boba, mas Não, que faz a gente se questionar, né? Será que é possível num critério? uma pergunta muito boa, porque eu acabei não comentando, né? Quando a gente faz a lavagem na vesícula, a gente corta ela, né? Assim como a gente desvasculariza ela e tira um pouquinho da inervação também. Então, a gente tira a vesícula ou no back table, naquele momento da bandeja que a gente prepara o órgão, ou depois que a gente reperfunde o fígado no receptor. Então, todo paciente transplantado, ele não tem vesícula. E se o doador já tirou a vesícula, também não é problema nenhum. Entendeu? A gente Ah, é pode legal. usar como doador. Então, foi boa pergunta, excelente, porque eu acabei não comentando. Eu comentei que a gente lava a vesícula, mas só de lavar a vesícula você já machuca ela. Você já corta Uhum. ela lá no infundíbulo e começa a lavar com soro, né? Então ela. Mas mesmo que a gente não tivesse cortado, não é legal. Só vai dar problema se você deixar aquela vesícula lá. Vai trazer necrose, vai trazer infecção, vai ser do mal. Entendi. Tá? Na parte da esteatose hepática, a gente tem os graus, né, da esteatose. Sim. Aí você comentou agora no finalzinho que às vezes tem um limítrofe aí para poder, né, falar mesmo sendo com a gente transplanta. Existe até qual grau de esteatose que esse fígado vai ser aceito ou não? É muito de momento que abre, vê o fígado, ou se. Porque, na verdade, quando a gente tem uma morte cefálica, não dá muito tempo de ver todos os históricos e Não, ver é qual é só o o grau de peso e a esteatose. altura. Peso, altura e o antecedente de etilismo já é importante a gente saber, e a gente vai saber. Uhum. E aí o que acontece? A esteatose, quando ela leva a uma doença hepática, ela traz algumas alterações na morfologia do fígado. Então, uma esteatose leve, a borda ainda é uma borda fina, você palpa, ele fica amarelo, a hora que você solta, ele volta a uma coloração normal, né? Olhando assim, não parece um fígado gorduroso. Então, essa esteatose leve a gente tolera. Quando é uma esteatose que o fígado já é amarelão, aí não tem dúvida, a gente não vai usar, porque é um foie gras, não é um fígado. Né? Então, já abrimos paciente que tinha algum grau de obesidade, mas o fígado estava mais obeso do que o esperado. E um outro critério é que a hora que ele vai tendo muita esteatose, ele vai ficando com a borda romba.
Então, ele vai ficando mais redondo. Então, é uma das situações que a gente olha e vê se vale a pena ou não. Então, se ele já está mais para amolecido, com borda romba, um pouquinho mais amarelo, já não é um fígado legal de usar. Você só vai usar se o seu receptor estiver precisando muito, e aí você se prepara para ter uma disfunção do fígado, porque o fígado vai demorar para funcionar, ou até talvez até nem funcione direito. Você precisa fazer um retransplante, tá? Então, na aula de transplante de fígado, vocês vão ouvir falar do não funcionamento primário, que é quando você coloca um enxerto e ele simplesmente não funciona. Aí você precisa sair correndo e encontrar outro fígado para trocar, tá? Então, também é uma pergunta bem pertinente. O grau de cetose é importante, sim, e a máquina vem ajudar. Então, esse fígado borderline, você põe na máquina e vê se ele funciona. Você até consegue melhorar ele, que aí a hora que você coloca no receptor, essa disfunção não seria tão grave. Entendeu? Aí, uma última pergunta, desculpa, professor. Qual é a taxa de sobrevida para um transplantado? Porque a época que eu trabalhava, a gente tinha assim, uma média de 10 anos pós-transplante, dando tudo certo, o paciente, como fala? Bem controlado, assíduo com tudo, com dieta, com terapia medicamentosa, e aí tinha, assim, uma durabilidade de 10 anos. Isso ainda existe? É Isso uma nunca verdade? existiu. Isso nunca existiu. Que eu ouvia muito isso, assim, Não, dura 10 anos um transplantado, aí depois começa a não, dar muito problema e tem que fazer outro transplante. não, isso nunca existiu. Existem pacientes que têm 50 anos de transplante, desde que começou lá atrás. Se você cuida bem do enxerto, se você toma os remedinhos certo, se você não tem uma obesidade mórbida, se você vai regularmente no seu médico fazer os controles, não tem por que esse fígado parar de funcionar. Entendeu? Eu mesmo tenho doentes de 20 anos de transplante. Então, assim, uma coisa mais crítica é o transplante de rim. Por isso que o transplante de rim é feito com HLA, porque a rejeição crônica do transplante de rim era um pouquinho mais frequente do que a rejeição do fígado, que seria por onde você perderia o enxerto. Então, se você controla bem, não tem rejeição, o órgão vai durar para sempre. E muitas vezes o transplantado que se cuida acaba vivendo mais do que o amigo dele que está indo para o bar beber. Entendeu? Tá bom. Então, não Obrigada, tem prazo de professor. validade, de jeito nenhum. E eu acho que a última dúvida era da Giovana. Tá, da Giovana é assim. Hoje em dia, na minha época não tinha, mas hoje a gente quase não vai em captação, porque tem 2 equipes em São Paulo que abraçaram essa causa. Tem algumas equipes do Nordeste que também são cirurgiões que fazem só captação de órgãos, tá? Mas normalmente todos os cirurgiões que hoje fazem captação, eles passaram por um treinamento de cirurgia geral, alguns aparelhos digestivos e depois o transplante. Eu fiz 2 anos de geral, 2 anos de gastro e 2 anos de transplante, e depois ainda fui fazer meu doutorado no exterior. Então, assim, é um caminho longo, né? Se você quiser realmente ir pegando experiência e ter bastante segurança nessa rotina. Agora, com essas equipes de captação, eventualmente, você faz 2 anos de transplante, onde você vai em várias captações, e se você gostar, aí você começa a ir. Mas eu já te adianto, o cirurgião de captação é a função médica mais perigosa que tem. Eu mesmo já tive uma pane num avião, já peguei algumas tempestades, tem uma equipe do Rio Grande do Sul que morreu, que caiu o helicóptero, tem uma equipe do Espírito Santo que também morreu porque caiu o avião. Então, assim, a cirurgia de captação ela é muito legal, mas é uma situação errática, que você tem uma qualidade de vida comprometida, que você tem que ficar indo em vários hospitais, em lugares que muitas vezes não tem nem
muita segurança, trabalhar em hospitais que não tem tanto recurso quanto o seu hospital que você está acostumado, né? Então, eu trabalhei 10 anos com captação, se bobear até mais, né? Gostava de fazer, mas não acho que a vida toda trabalhando só com captação é uma coisa minimamente saudável, né? Eu acho que é bom conciliar aí, fazer um período, vai aprendendo, vai desenvolvendo a parte da habilidade, da dissecção, do conhecimento anatômico, depois faz transplante, e também fazer transplante a vida toda também é bem cansativo, porque não tem horário, né? Vocês estão participando da liga, vocês estão vendo os horários esdrúxulos que tem captação, os locais que são distantes muitas vezes, né? Então, assim, existe, mas eu não recomendo. Então, eu queria encerrar essa aula com o professor André Ibrahim. Foi muito legal mesmo, foi bem legal. A doutora Bárbara, que é a coordenadora dos transplantes de hepático, tinha falado muito bem dessa aula, dos vídeos. Você tinha vídeos muito legais e realmente isso é verdade, isso é verídico. E eu queria muito agradecer muito o senhor. E obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a todos por participarem da liga e por nos ajudarem na nossa rotina. Grande abraço. Obrigado, professor. Obrigadão aí, professor. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Então, vamos dar seguimento, então, para o CI.